Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Neste vídeo vou falar sobre o caso de Bárbara dos Prazeres. Bom, pode ter aumentado um ponto, mas são riquezas de detalhes que nos mostra sobre sua vida e demonstra veracidade. Neste caso, tem a roda dos expostos que irei explicar. No ano de 1790, Bárbara Vicente de Urpia, jovem de 20 anos e muito bonita, ela era linda. Bárbara com seu marido, Antônio de Urpia, chegava ao Brasil vindos de Portugal. Foram morar no Rio de Janeiro. Bom, existem duas versões diferentes para a mudança do casal. Uns dizem que eles teriam se mudado porque Bárbara teria matado a sua irmã envenenada. Outros dizem que ela teria traído o marido com um nobre português, então tiveram que sair fora. Mas é mais provável a hipótese da irmã e vocês vão ver o porquê. O fato é que a beleza de Bárbara chamou a atenção da sociedade carioca, que abriu as portas dos salões da elite para o casal, bem relacionados que eram com o vice-rei, o conde de Resende. Então o casal passou a frequentar a alta sociedade. Um tempo depois, Bárbara se envolveu com um homem simples, pobre, mas ela queria viver esse amor. E para viver essa paixão, ela matou seu esposo. O homem levou uma punhalada no pescoço enquanto dormia. Claro, ela foi a primeira suspeita, mas como era da alta sociedade e Bárbara era esperta, conseguiu se safar dessa. Com o tempo, Bárbara percebeu que o novo amor estava somente interessado em suas posses. Então, ela também o matou. Então, agora com dois crimes grandes nas costas, ela ainda conseguiu se safar. Mas ela precisou sair daquela redoma ali da elite, né? Para sair do foco. Bom, depois ela não trabalhou e se viu quase sem nada, sem dinheiro. Então decidiu se prostituir. E ela atendia a grande elite, homens ricos, porque ela era simplesmente linda, maravilhosa. Ela tinha um rosto lindo, o corpo muito bonito. Então, ela atraía, né, toda a grande elite ali, quem tinha dinheiro para pagar mais, pagava. Bom, em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, ela foi viver na rua da Lavradio e dizem que chegou a atender membros da corte portuguesa. E nessa época sabemos que as doenças sexualmente transmissíveis eram normais e não havia medicamentos como os de hoje. E Bárbara contraiu sífilis, lepra e varíola. E o tempo também foi passando. Ela envelheceu e com as doenças sua aparência já não era a mesma. Havia verrugas, manchas, feridas pelo corpo e no rosto. E já não conseguia mais atender em troca de um bom dinheiro, né? A elite já não a queria mais. Foi aí que Bárbara resolveu fazer seu trabalho no Arco do Teles. Bom, o Arco do Teles é no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era um lugar muito elegante em 1765. Na época da construção, o juiz Antônio Teles Menezes até comprou e construiu várias casas nessa região para alugar. Por isso, o lugar leva o sobrenome do juiz. Era um lugar assim tão nobre que o Senado da Câmara, né, que hoje comparando seria a Câmara de Vereadores, ficava na parte superior do famoso arco. Tornou-se a favorita de ricos comerciantes, funcionários da coroa e dizem que até de bispos, porque nesta época Bárbara ainda estava linda e maravilhosa. Mas em 1790 o Arco do Teles pegou fogo. Foi um incêndio criminoso, foram muitos feridos, mortos, perdas econômicas e históricas, vários documentos da cidade viraram cinzas. Com o incêndio, o Arco do Teles desvalorizou. Certa vez, um feiticeiro indicou que ela se banhasse com sangue de crianças. Assim, poderia se curar da lepra. Mas ela precisava também da juventude, até que recorreu a um feiticeiro de magia negra. E para conseguir isso, ela precisava ingerir sangue morno de crianças e banhar-se também.
Em 1828, uma série de crianças começou a desaparecer. Bárbara, inicialmente, ela precisava dessas crianças, né? Então, o que ela fazia no começo? Ela sequestrava filhos, né, de mendigos ali no centro, buscava sempre crianças que não estavam acompanhadas. Então, a população ficou assim enlouquecida com o sumiço de tantas crianças. Então, os pais já não estavam nem mais deixando as crianças sozinhas ou brincar na rua com outras crianças. E a guarda real da polícia, ela estava muito atenta, tentando encontrar o sequestrador. E Bárbara, com o fecho se cercando, de tão ruim que ela era, meticulosa e malandra, começou a sequestrar crianças na roda dos enjeitados, ou roda dos excluídos. E eu vou explicar o que acontecia nessa roda. O que acontecia nessa roda? Quando as crianças eram desprezadas ou pais que não tinham condições financeiras colocavam os bebês em uma caixa dupla de formato cilíndrica e a roda foi adaptada no muro das instituições caridosas. Com a janela aberta para o lado externo, um espaço dentro da caixa recebia a criança após rodar o cilindro para o interior dos muros, desaparecendo assim a criança aos olhos externos. Dentro da edificação, a criança era recolhida, cuidada e enviada a instituições. Nos livros de matrículas de expostos da Santa Casa de São Paulo, em que se registravam as entradas das crianças pela roda, encontra-se registros que demonstram as dores e dificuldades implicadas na separação de mães e filhos. Alguns bebês chegavam acompanhados de bilhetes em que suas mães, e parentes justificavam o abandono como fruto assim da mais absoluta miséria. E olha que interessante, muitos estavam com medalhinhas, fitas, cordões e imagens de santos partidos ao meio, porque era uma tentativa da criança ficar com aquela metade e futuramente a mãe conseguir identificar a criança, e juntar a medalhinha e, no momento que ela assim pudesse cuidar dessa criança. Em alguns casos, muitas mulheres que eram de famílias ricas, e que engravidavam, solteiras, eram forçadas a abrir mão de seus filhos em nome do decoro, a moralidade, vigente e da preservação de seus status social naquela época. Bom, nesses casos, vinham acompanhados de enxovais novos e completos, bilhetes anônimos, informava que a família da criança faria contribuições regulares à Santa Casa. Então Bárbara ficava fazendo o quê? Vigiando. E assim que alguém colocasse o bebê, ela logo ia lá e girava de volta para pegar a criança. E ela conseguia, porque não tinha alguém 24 horas, para pegar a criança. Talvez elas esperassem, o bebê chorar para ir pegar. Não existem números exatos, mas documentos constam que foram dezenas de pequenas vítimas de Bárbara. Dizem que ela pendurava as crianças pelos pés e cortava o bebê e se banhava no sangue. E o ritual acontecia dentro da casa dela. Com cerca de 60 anos, ela era uma das criminosas mais procuradas da cidade, tendo sempre conseguido fugir e esconder-se. Uns dizem que ela contou sobre os seus crimes a uma prostituta que era amiga dela. E essa prostituta foi lá e contou à polícia. Por isso que ela começou a ser procurada. Em 1830, Bárbara sumiu. Nesse mesmo ano, um cadáver de uma mulher apareceu boiando próximo ao Largo do Paço. Embora as feições, estivessem quase reconhecíveis, alguns garantem que era Bárbara. E por curiosidade, o codinome dos prazeres, Bárbara dos Prazeres, não é porque ela dava prazer, mas sim porque existia no Arco do Teles um nicho com uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que Bárbara assumiu como sua protetora. Bom, já no século XXI, o Arco do Teles tornou-se referência, por sua vida noturna, foi tudo refeito, tudo organizado. Então tem happy hour ali, tem bares, botecos e festas ali até nos casarões, sambas noturnos, muita coisa interessante. E até hoje há quem jure de pé junto que quando o comércio está fechado e não há mais movimento de bares e boates, seria possível escutar as gargalhadas de uma mulher nas noites.
Teses defendem que nesse período surgiu a expressão "cuidado que a bruxa está solta". Bom, está aí, né, uma história que muitos autores, tá, chegaram até fazer documentos, né, registravam registros policiais a respeito da Bárbara. Mas como se passou muito tempo, então vai passando, né, de um para um, de boca a boca. Bom, se escutam gargalhadas ou não de Bárbara, né? Vamos duvidar? Jamais, eu não duvido, né? Tudo pode acontecer. Bom, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa um joinha, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E o que eu desejo a vocês, é claro, que fiquem na paz.